Eu, a paz do Senhor, irmão Felipe, estamos aqui no canal Felipe Barra um Cristão, para continuarmos a nossa sequência de reflexões expositivas dentro do Sermão do Monte. E tem sido uma bênção desde que nós começamos a falar lá em Mateus capítulo 5. Começamos falando só sobre bem-aventuranças. Depois de falarmos sobre as bem-aventuranças, fomos expandindo, falando sobre outros assuntos e fazendo a leitura e refletindo nela. E você que está assistindo este vídeo, se gostou, curte aí, dê o seu like, compartilhe, vê também os outros vídeos desta série, estão lá nas playlists Bem-aventuranças, e tem a playlist Sermão do Monte parte 1 e a playlist Sermão do Monte parte 2, que é essa aqui, que é baseada no capítulo 6 de Mateus. E a playlist 1, Sermão do Monte 1, baseada em capítulo 5, ok? Então, com isso, essa breve introdução apresentando o conteúdo que nós estamos transmitindo aqui no YouTube, eu quero voltar para a palavra. E aqui hoje estaremos falando em Mateus capítulo 6, versículos 22, 23 e 24. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão? Serão. Isso aqui não é um ponto de interrogação, é exclamação. Que grandes trevas serão? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Ou, em outra tradução, não podeis servir a Deus e a Mamon. Ok? No vídeo passado, falamos sobre o tesouro no céu. Onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Desde que Jesus deu a introdução ali no versículo 19, até o versículo 34, Jesus já está falando sobre riqueza, sobre os bens materiais, sobre as necessidades materiais e físicas que o homem tem. E vai tratar de educar os discípulos, de discipular os discípulos e corrigi-los para a visão certa que eles devem ter a respeito dessas coisas. Quando Jesus fala sobre adquirir bens, ele fala sobre os tesouros da vida. E ele fala, vocês não acumulem riquezas. Jesus não está proibindo você ter uma fazenda, você ter uma casa, um carro, você adquirir uma poupança, mas ele está combatendo o espírito de ganância, o espírito de idolatria ao dinheiro, né, de avareza, que está por trás disso. A visão materialista e corrupta que está por trás disso. E aí então ele vai dizer, olha, ele leva as pessoas a entenderem, olha, vocês estão nessa ganância, nessa fadigação, e vocês esquecem que tudo isso que vocês estão correndo atrás para adquirir, isso aí é tudo coisa que vai sumir, que vai se corromper, que vai ser destruída, que vai ser roubada, que vai ser saqueada. Então ele diz, olha, mas aquilo que vocês podem adquirir e aguardar diante de Deus, ou nos céus, aquilo não vai ser destruído, aquilo não vai ser corrompido, aquilo vai permanecer. Porque pensemos bem, nós vivemos uma vida muito limitada, muito
pequena aqui nessa terra e viveremos com Deus uma eternidade. Então pensemos bem o que é melhor, os tesouros eternos ou os tesouros materiais. Mas tocando neste assunto, eu lembrei que eu falei também na aula passada, na reflexão, no vídeo passado, que essa visão, que a visão das coisas, guardar tesouros no céu, os tesouros do céu, eles não são a mesma coisa que os tesouros da terra. Por exemplo, os tesouros da terra são os bens que a gente adquire, uma poupança, como eu falei, um carro, uma casa, um lote, roupas, né, móveis. Isso são os bens que a gente pode adquirir nessa terra. Mas quando a gente pensa no céu, então os valores celestes são diferentes dos valores terrestres. Então a gente pensa em coisas diferentes. A gente pensa em tesouros diferentes. Porque lá no céu não vai precisar de carro. Lá no céu não tem um banco para você ter uma poupança. Então os valores que nós vamos pensar em acumular no céu são os valores celestiais. Aí a gente relembra os versículos que Jesus falou antes sobre as práticas de boa obra e de justiça, sobre a oração e sobre o jejum. E essas práticas de boa obra e práticas de justiça, e esses jejuns e essas orações são meios, não absolutamente tudo, mas são meios que nós temos de adquirir, de acumular os tesouros celestes. Os tesouros celestes, né? São meios que nós temos de arquivar. Note que Jesus também falou, quando falava sobre isso, ele falou que o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Ela disse, mas eu faço muitas coisas e não sou recompensado. É claro, porque a sua recompensa, Deus, ele pode te dar uma recompensa aqui, mas o foco de Deus não é te dar recompensa aqui, é te dar recompensa lá. Note que muitas vezes nós estamos muito mais pensando no que Deus pode dar para nós aqui do que no que Deus pode dar para nós lá. E aí, essa forma de pensamento e essa forma de visão materialista é o que nós lemos aqui hoje. É uma visão mundana, uma visão materialista, uma visão voltada para as coisas do mundo. Então, quando Jesus fala sobre olhar, logo a gente imagina um pecado que está associado ao olho, que é o pecado da cobiça, o pecado da inveja, o pecado da ganância, né? Então, olhos cheios de cobiça, olhos cheios de sensualidade, olhos cheios de glutonaria, olhos cheios de avareza, olhos que querem pegar, que querem adquirir, que querem tomar, olhos que querem acumular, olhos que querem pecar, que querem olhar para o que Deus não quer, possuir o que Deus não quer que ele possua, olhos voltados para as coisas do mundo, ao invés de olhar para o céu e desejar o Altíssimo, ele está olhando para a terra e desejando as coisas da terra, né? Então, quando a gente pensa em olhos assim, logo a gente pensa nisso. Então, quando fala assim, olhos cheios de trevas, porque são olhos que não conseguem enxergar a verdade. São olhos que estão entenebrecidos por uma mente carnal, por uma mente corrompida pela cobiça, pela avareza, pela sensualidade, pelos pensamentos errados, pelas ideologias erradas e satânicas, pelas doutrinas de demônio que existem nesse mundo. Então esses olhos ficam voltados, esses olhos não conseguem enxergar, não conseguem discernir o que é certo, né? Mas quando os olhos são luminosos, eles iluminam todo o corpo da gente. Por quê? Porque Deus, ele traz um discernimento completo, a luz do Espírito Santo sobre a vida da pessoa, traz um discernimento completo. A pessoa consegue discernir
tudo, perceber aonde existe um erro, perceber aonde existe uma necessidade, onde existe uma carência, porque ele é orientado por Deus, pelo Espírito Santo, a luz iluminando seus olhos. Quando a gente pensa em olhos luminosos e olhos em trevas, a gente lembra da deficiência visual, da cegueira, né? A deficiência visual, a cegueira, elas impedem uma pessoa fisicamente de ver as coisas, mas quando a pessoa consegue enxergar, ele consegue enxergar as cores, os detalhes, as profundidades, a distância, ele consegue enxergar os mínimos detalhes, né? São olhos iluminados. Nós sabemos muito bem que, pelo contexto, que Jesus falava sobre acumular tesouros, né? Que onde estiver o vosso tesouro, estará também o vosso coração. Nós sabemos muito bem por este contexto, pelo contexto do versículo 21, a gente sabe que Jesus não está falando sobre olhos físicos, Jesus está falando sobre olhos espirituais, sobre olhos morais, sobre os olhos da nossa mente, sobre os olhos do nosso coração. Porque se os nossos olhos são cobiçosos, eles vão desejar as coisas visíveis deste mundo. Mas se os nossos olhos não são cobiçosos, eles vão procurar as coisas santas e celestes, o valor que eles vão dar. Então Jesus ataca duas coisas aqui em sua expressão. Ele ataca o mal do coração e o mal dos olhos. O coração, as motivações, aquela fonte das intenções, a fonte das decisões, a fonte e os olhos, né? O que capta, o que percebe, o que avalia tudo, o que percebe, o que discerne tudo. Olhar é sinônimo de discernimento, mas olhar cego, olhar escuro, olhar entenebrecido é sinônimo de imprudência, de loucura, de falta de discernimento. Para concluir e passar para o último versículo, que é o versículo que fecha essa sentença, eu queria ler uma nota aqui da Bíblia, do comentário do Novo Testamento, aplicação pessoal, que diz assim: no Antigo Testamento, o olho indicava a direção da vida de uma pessoa. Ou seja, quando alguém falava o olho dessa pessoa é mau. Ele queria dizer que o caminho que essa pessoa estava seguindo era um caminho mau. Que a direção em que sua vida estava indo, era má. Porque pense bem, uma pessoa que está com os olhos turvos por alguma catarata ou por algum outro tipo de deficiência, e ele começa a não enxergar direito as coisas. E se existe um buraco, ele vai andando e cai naquele buraco, porque o seu olho não lhe confere discernimento. O seu olho não lhe confere saber direito por onde andar. Os olhos bons estão focados em Deus e permite que a luz do sol, que é Deus, brilhe na alma da pessoa. São como janelas. O olho abre, o sol penetra e chega e ilumina toda a alma. Mas aí os olhos são escuros, eles não deixam a luz penetrar, então não há como iluminar. Os olhos maus representam materialismo, ou seja, voltado para as coisas do mundo, para as coisas materiais, né? O que mais? A ambição e a cobiça, ok? E aí Jesus fecha essa primeira sentença com o versículo 24. Notem que na primeira sentença de Jesus sobre os bens materiais, sobre riqueza, sobre os cuidados da vida, a primeira sentença, Jesus fechou ela no versículo 21. Ele começou a falar: não acumule tesouros da terra,
onde tudo se estraga, onde se rouba, mas como no céu, onde nada disso acontece, porque onde estiver o vosso coração, aí estará também o vosso tesouro. Onde estiver o teu tesouro, quer dizer, aí estará também o vosso coração. Terminou assim. Aí, na segunda sentença, Jesus começa a falar sobre os olhos bons, os olhos maus, sobre o olho mau que traz trevas, o olho bom que traz luz. E aí ele vem e fecha falando que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer de um e amar o outro, ou se devotará, será fiel a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e as riquezas. Notem que a alma humana facilmente cria ídolos toda vez que ela despreza a Deus. Você não precisa de erigir uma estátua. Você não precisa de ter um pôster de um cantor, de um pregador. Não precisa de ser um fã, um tiete. Basta você desprezar a Deus, que o ídolo aparecerá. Geralmente, quem se dedica de forma tão afoita a adquirir bens nesta vida, geralmente essa pessoa se dedica com muito empenho às riquezas e despreza a Deus. Por isso essas pessoas têm isso como um tesouro. A primeira sentença Jesus fechou dizendo que as riquezas são tesouros. E diz que as riquezas do mundo, assim como as riquezas do céu, são tesouros. Mas que as riquezas do mundo são corrompíveis e perecíveis. E se perdem. E são roubadas. Mas as riquezas celestes não. E da segunda sentença, Jesus disse que as riquezas do mundo são ídolos. São ídolos. Porque elas não apenas são tesouros. Elas são coisas que tomam o lugar de Deus. Levam as pessoas a servir a Deus. O primeiro comportamento que Jesus atingiu era o comportamento comum de uma visão de pessoas comuns. As pessoas estão sempre preocupadas. O que será do amanhã? Se eu não tiver um dinheirinho, se eu não tiver isso, aquele outro, né? E Jesus falou, olha, vocês podem até ter o seu dinheirinho, mas não fica nessa correria para acumular coisas aqui, não. Vai tudo perecer. Porque onde estiver aquilo que é mais importante para você, você vai estar com o coração naquilo. Mas da segunda sentença, Jesus foi mais incisivo. Você não só estará com o coração daquilo, aquilo será o seu Deus. E o Deus Todo-Poderoso será aborrecido, será desprezado. Note as duas sentenças que Jesus falou dentro desse versículo. Porque ou há de aborrecer-se de um, ficar com raiva, e amar ao outro. Geralmente, esse aborrecer-se de um se aplica a Deus. Você não vê ninguém xingando dinheiro, mas você vê pessoas se desviando e aborrecendo e ficando nervosas com Deus. Ou se devotará a um e desprezará o outro. Novamente, esse desprezará o outro se refere a Deus. E devotará. A pessoa, geralmente as pessoas empenhadas no mundo, materialistas, cobiçosas, ambiciosas, essas três palavras, elas são devotas, fervorosas do dinheiro, mas elas desprezam. Deus fica em terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, ou nem lugar tem na lista.
Ok? Com isso a gente conclui essa pequena parte e depois nós estaremos avançando, quando Jesus vai falar sobre ansiedade. Ok? Essa segunda parte é uma parte maior. Aqui Jesus usou duas sentenças pequenas. Foram 3 versículos para cada sentença. Para a sentença do tesouro no céu, Jesus usou 3. Para a sentença da luz e as trevas e os 2 senhores, que na verdade é a mesma sentença, você pode dividir, mas você pode usar como eu fiz, como uma sentença, também são 3. Ok? Fiquem com Deus e a paz do Senhor.